você vê no boletim aí, não deixe de orar por esses queridos irmãos. Meus amados, estamos entrando no mês de dezembro e eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre as tradições de Natal. Deixa eu contar uma historinha para os irmãos aqui, que é o seguinte. E no ano 2000, Deus nos deu, começou a nos dar uma palavra sobre a questão das festas bíblicas. E aí nós começamos a entender que as festas bíblicas são atos proféticos. Muito bem, e Deus começou a nos dar um entendimento sobre as tradições. Páscoa, Natal e tantas outras. E aí, no ano 2000, nós, no dia 24 de dezembro, nós pregamos uma mensagem aqui sobre a tradição de Natal. Irmão, foi um fiasco. Porque todo mundo, quando eu preguei a mensagem, ficou assim, e agora? O que eu faço com aquela baita árvore de Natal que eu estou lá em casa? O que eu faço com aquela toalha bonita de Natal que eu comprei? O que eu faço com a roupa de Papai Noel que o pai vai vestir e vai botar uma barba branca igual do pastor Isaías? Né? Porque eu preguei no dia. Então, isso trouxe um desconforto muito grande. Aí os irmãos falaram para mim, pastor, não prega mais no dia. Eu falei, tá bom, vou começar a pregar antes. Então, eu comecei a pregar sobre as festas bíblicas e ensinar os irmãos sobre o que significa isso. Todo ano, eu prego sobre as festas bíblicas e uma vez no ano, variavelmente, eu falo sobre as tradições do Natal e procuro pregar quanto mais cedo possível. Hoje é o primeiro domingo, então ainda tem muito tempo, dá para você jogar fora muita coisa e dá para você não comprar outras tantas coisas. E tem muita gente nova na igreja que ainda não ouviu sobre isso. Outro dia, fazendo uma entrevista, a pastora Ivete, pastor Marcelo, fazendo entrevista a um irmão que estava vindo para a igreja, tocou no assunto. Aí o irmão não conhecia o assunto. Então, nós vamos pregar sobre isso. Você está disposto a ouvir sobre isso, irmão? Amém. Vamos ver quantos Papais Noéis nós tínhamos nos preparando aqui esse ano na igreja, né? Tem irmão que vai cultivando a barriguinha. É por isso que o irmão está cultivando a barriguinha, pastor Marcelo? Não, né? Pastor Marcelo, lá no Egito, se ouve muito bem. O pessoal perguntava se ele era da terra. É parecido lá com o outro. Ele no vídeo, né? Uma vez, quase que se a irmã vai, ele trocava você por uns 5 camelos. É? Pouco camelo, Marcelo? Era mais? Não, lá é a coisa séria, né, irmã? Lá é a coisa séria. Eles trocam a veleda que não gosta de camelo, ainda bem, né? Eu também não. Irmãos, brincadeira. Bom, voltando aqui. Quando a gente estava lá no Egito, eles são sérios, eles querem comprar mesmo as nossas mulheres, rapaz. Nós estávamos numa lojinha lá, o cara virou para mim e perguntou, quanto é que você quer por ela? Eu não entendi, ainda bem, porque você imaginou se eu entendo? Eu brigava com ele, né, porque não tem preço. Casei com ela, vai fazer 40 anos, estou pagando até hoje. Não tem preço, irmão. É caro, sim. Portanto, você que quer casar, arranje um bom emprego. É caro. Irmão, vamos voltar para o Natal, tá bom? Vamos botar aí, Dudu. Irmãos, eu começo com essa... Não, bota a interrogação. Começo com a interrogação. O que é isso, irmãos? Quando nós falamos de Natal, de festas natalinas, o que é isso? E aí eu estava andando por um shopping da cidade, o ano passado até, e comecei a ver o que eles estavam fazendo de decoração. E eu achei muito interessante o que eles estavam fazendo de decoração.
E esse ano, esse mesmo shopping já trocou a decoração. Eu não tirei as fotos, mas é uma decoração totalmente diferente. Por favor, mostre só. Isso aí é uma decoração natalina. O que tem ali os soldados britânicos do Palácio da Rainha. Isso tem alguma coisa a ver com o Natal? Vira, por favor, a próxima. Uma baita roda gigante para as crianças brincarem, cheias de luzinhas. O que tem isso a ver com o Natal? Irmãos, o mundo está enxergando o Natal dessa maneira. Nos países europeus, não se deseja mais Feliz Natal. Não é politicamente correto. Porque há pessoas do trabalho, na escola, que não são budistas, que são muçulmanos, portanto, para eles não tem sentido o Natal. Então, está sendo proibido dizer Feliz Natal. O mundo está começando a viver uma realidade diferente. Agora, no mundo inteiro, embora haja essa realidade, o Natal é comemorado. Nos países muçulmanos, nos países budistas, na China, no Japão. Por quê? Por causa da questão do apelo comercial. Então, as pessoas fazem o Natal, mas o motivo do Natal, que seria o nascimento de Jesus, já não existe mais. Não se fala mais. Se retirou das prateleiras. Impressionante. O mundo já está nos dizendo que isto não é relevante. A data não é esta, e isto não é relevante. É mais relevante a troca dos presentes, o comércio. Isso sim é que vale a pena. E não se pode mais dizer Feliz Natal, porque temos que respeitar a religião dos outros. Nem de forma evangelística se pode mais declarar isto. De certa forma, isso nos preocupa, porque demonstra como é que o mundo está caminhando. Agora, o ano passado, o apóstolo Léo, que está em Jerusalém aprendendo hebraico, ele me mandou algumas fotos durante os dias de dezembro e que nos indica ser um período muito frio lá, muito frio, muito frio. Portanto, quando diz que os pastores estavam no campo e guardavam os rebanhos durante a vigília da noite, conforme Lucas, no capítulo 2, não poderia ser em dezembro, porque dezembro é assim. Vamos ver como é que é dezembro. Olha só, isso é Jerusalém. Vocês estão vendo ali 4 fotos mostrando Jerusalém no mês de dezembro de 2013. Trator empurrando neve, as neves fechando a cidade. Mais uma foto, por favor. Aí outra tomada mostrando como é que estava Jerusalém o ano passado, no mês de dezembro, mostrando que em Israel, em Belém, onde Jesus nasceu, não pode ter acontecido no dia 25 de dezembro. Então, portanto, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que ensinamos para os nossos filhos. Primeiramente, nós falamos para eles que eles não podem mentir, que eles têm que viver uma vida de verdade. Mas, quando uma sociedade ela não pratica a verdade, ela está ensinando aos seus filhos a serem hipócritas e cínicos, porque eles aprendem a viver uma vida fictícia, uma vida de ficção. E a verdade passa a estar escondida, ela não está às claras. Portanto, quando nós ensinamos os nossos filhos sobre Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e depois a pessoa cresce e ela descobre que aquilo não é verdade,
a pessoa também pode pensar o seguinte: será que é verdade aquilo que estão me ensinando, ou que vem me ensinando a respeito de casamento, de fidelidade, de honestidade, de ser homem, de ser mulher? A pessoa começa a questionar tudo o que ela ouve, porque ela começa a pensar que o seu pai e a sua mãe utilizam de artifícios para o manter, de certa maneira, debaixo de uma guarda ou de um tipo de vida, para que a pessoa não degrigole. Por isso, irmãos, falar a verdade em todo o tempo é uma coisa muito importante. E a igreja deve falar a verdade. Há um pastor muito conhecido que outro dia estava na televisão vendendo um livro sobre o Natal. E ele dizia assim: não importa não, tem alguns pastores que ficam falando contra o Natal, mas não importa não. Claro, ele está vendendo o livro. Isso não é certo, isso é errado. Pastor conhecido, até meu conhecido, vou estar com ele quarta-feira, mas o que ele está fazendo está errado. Ainda mais falar na televisão e dizer isso. Então, se você ouviu, ele está errado. Você tem que ouvir o seu pastor. Alguns estão no amém aí. Um amém meio dividido. Mas é isso, irmãos. Nós temos que pensar sempre na nossa vida, na nossa casa, no nosso quintal, naquilo que nós cuidamos, na responsabilidade que nós temos individualmente. Por favor, próximo. Tradições de Natal, e aí você já identifica todos os símbolos que nós temos. E aí, a Enciclopédia Católica, edição de 1911, ela comenta: a festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados ao início do ano se concentravam na festa do Natal. Portanto, a igreja primitiva não participava nem comemorava o Natal. Isso é uma atividade, é uma festividade egípcia, pagã de origem egípcia. A Enciclopédia Britânica, edição de 1946, diz: o Natal não constava entre as antigas festividades da igreja. Não foi instituída por Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do paganismo. Então, vejam, meus irmãos, como é importante nós conhecermos a origem daquilo que nós realizamos na nossa vida. A Enciclopédia Americana, edição de 1944, diz: o Natal, de acordo com muitas autoridades, não se celebrou nos primeiros séculos da igreja cristã. O costume do cristianismo não era celebrar o nascimento de Jesus, mas a sua morte. Jesus Cristo diz: fazei isto em memória de mim, falando sobre a morte dele, sobre a celebração da morte dele na cruz do Calvário e a sua ressurreição. A origem do Natal. A festa do Natal teve seu início com a Igreja Católica Romana, e desta se estendeu ao protestantismo e ao resto do mundo. Portanto, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Constantinopla, não tinham essa festividade. Quando Roma se constituiu como a capital do cristianismo, ela abrigou dentro de si muitas atividades e festividades pagãs. Por isso que a igreja, irmãos, a pastora Veleda pregava hoje pela manhã, e ela falava sobre a questão de nós amarmos Jerusalém, voltarmos a Jerusalém. Por quê? Porque a igreja começou em Jerusalém, a igreja tem as suas raízes em Jerusalém, os acontecimentos bíblicos são em Jerusalém, a volta de Jesus aponta-se para Jerusalém, tudo Jerusalém. Roma só nos afasta de Jerusalém. E aí Roma traz para dentro da igreja práticas
que não constam na Bíblia. E é isso que a igreja evangélica, nós temos que entender, que a igreja romana trouxe a veneração dos santos e festividades pagãs que nós temos que abolir do nosso meio. Isso é uma coisa de aprendizado, mudança de mentalidade e aprender aquilo que nós devemos aprender e deixar fora aquilo que nós devemos deixar fora. Paulo diz assim: deitai fora as coisas do velho homem. Nós temos que jogar fora aquilo que aprisiona. Irmãos, a verdadeira origem do Natal está na Babilônia. Está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano há muitos anos. No Egito, sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu no dia 25 de dezembro. Os pagãos, em todo o mundo conhecido, celebram esta data antes do nascimento de Cristo. Portanto, irmãos, dia 25 de dezembro já era uma data pagã, celebrada muito tempo antes da era cristã. E a Igreja Católica Romana adotou isso quando cristianizou o mundo. Vejam, a expressão que eu uso é cristianizou. Não que o mundo tenha se convertido, mas quando ele cristianizou o mundo por uma ordem imperial do imperador Constantino, e quando fizeram-se os cavaleiros templários, foram divulgando e avançando com o cristianismo, foram paganizando a igreja, trazendo para dentro dela práticas que não eram. E aí, você vê que no Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome da rainha do céu, nascera no dia 25 de dezembro. E os pagãos em todo o mundo conhecido celebram esta data antes do nascimento de Cristo. Portanto, isto é uma data já praticada. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o nascimento de Cristo nesta data, em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem ou instrução alguma para fazê-lo, ou seja, celebrar o nascimento de Jesus. Porém, existe a ordem de observarmos a sua morte. 1 Coríntios, capítulo 11, depois você pode ler, dos versos 24 a 26, que Paulo, então, escrevendo aos Coríntios, diz: na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, diz: parti e comei, este é meu corpo, em memória de mim. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Em João, no capítulo 13, quando Jesus tem a ceia com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ele pega o pão, pega o cálice e diz: um novo mandamento vos dou. Naquele momento, Jesus está completando o festival da Páscoa, a festa da Páscoa, que seria a morte e a ressurreição. Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo. Pega o cálice e diz: este é o meu cálice. E agora Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Ele revoga o mandamento dado por Deus por meio de Moisés, lá em Êxodo capítulo 12. E Jesus diz: agora um novo mandamento eu vos dou. Que autoridade de Jesus. O próprio Deus encarnado, Jesus diz: agora eu dou um novo mandamento. Não vai mais precisar fazer o ato profético da Páscoa. Paulo explica depois, um pouco mais à frente, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro. E Paulo, então, no mesmo capítulo 15, diz que ele é o primogênito. É a primícia dos que dormem, é o primeiro. Jesus ressuscitou. Portanto, o ato profético da Páscoa se completou em Cristo Jesus. Os seus discípulos talvez não tiveram entendimento, porque estavam fazendo a história, estavam ali com Jesus, naquele jantar, muito felizes possivelmente. Mas Jesus estava entristecido, e quando ele pega o terceiro cálice, ele toma e diz: este é o novo mandamento.
Ele revoga o mandamento anterior dado por Moisés, que até aquele momento o judeu completava todo ano. Jesus diz, olha, um novo mandamento eu vou dar. Qual é esse novo mandamento que Jesus dá? Ele diz assim, comei do pão, bebei do cálice, em memória de mim, até que de novo eu coma e beba convosco no céu. E ele interrompe aquela Páscoa, aquela ceia, em João capítulo 13, ele diz assim, eu não mais beberei do fruto da vide. O quarto cálice, durante a liturgia do jantar de Páscoa, era o cálice da alegria. Jesus diz, a minha alma, o meu espírito está pesado, está entristecido, eu não posso beber do cálice da alegria. Jesus interrompe e não bebe. E Jesus diz, olha, eu só vou beber dele novamente convosco, na mansão, no reino do meu Pai. Então, a promessa que Jesus espera a todos nós para bebermos com ele na celebração da ceia do Senhor, que está por vir. O salmista do Salmo 23, no verso 6, ele diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas antes ele diz, ele prepara a mesa, ele enche o meu copo. Irmãos, esta é a visão que nós temos daquele momento em que estaremos na presença do Senhor. Por isso que Jesus, então, diz para os seus discípulos, eu mudo o mandamento. Esse mandamento agora é de celebrar a minha morte. Mas Jesus estava dizendo, celebrar a morte com a visão da vida, porque ele ressuscitou. E então ele diz, celebrem a minha morte com a visão da vida, porque eu vou para o Pai. E vós estareis comigo. Então, toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós obedecemos o Senhor. E nós celebramos a vida. Então, Jesus não nos orientou de celebrar o nascimento dele. Quarta-feira passada, eu estava pregando aqui sobre fogo estranho. E num determinado momento, eu disse assim, pior do que fazer, pior do que não fazer o que o Senhor nos mandou, é fazer o que ele nos mandou. Repete comigo, irmã. Pode repetir aí. O que eu falei? Vamos lá, de novo. Pior do que É isso aí. É isso aí. Então, se nós estamos fazendo o que ele não nos mandou, nós estamos errando. Estamos errando. Então, preste bem atenção. Como surgiu a data de 25 de dezembro? A enciclopédia Schaeffer Herzog explica como o reconhecimento do dia 25 por parte de Constantino, dia em que antes os pagãos adoravam o sol e que identificava o Filho de Deus como o sol, deu motivos aos pagãos do século IV, convertidos em massa ao cristianismo, para adaptar a sua festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando o título de nascimento do Filho de Deus. Então, se cristianizou uma festa pagã. Então, a gente tem que entender, irmãos, que nós precisamos compreender isso, para que haja entendimento. Você precisa fazer as coisas que você entende. Não é uma questão de fé. Está claro aqui. Isso é uma questão de revelação. Você não precisa mais ter fé. Está aí. Você lê, entende, e aí a revelação entra na sua vida. É uma questão que está revelada. Está aí. Nós precisamos começar a praticar aquilo que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Até aí eu queria falar sobre o dia 25. Agora eu quero falar sobre o presépio. O primeiro presépio foi feito na igreja de Santa Maria, em Roma. Rapidamente, esse costume foi alargado a outras igrejas. Foi São Francisco de Assis, porém, o primeiro a representá-lo como a Bíblia descreve a natividade de Cristo. Uma gruta, a manjedoura, animais e figuras esculpidas. Notem,
não há problema nenhum em ter o presépio. O presépio é um fato. É um fato. Jesus, de fato, nasceu. Agora, a questão do presépio, que está, é ligada ao Natal. Então, portanto, começa-se a ter uma veneração, uma idolatria, isso fortalece a questão do Natal, no dia 25 de dezembro. Você ter um presépio na sua casa não quer dizer nada. Você está apenas reconhecendo que, de fato, Jesus nasceu. Se isso é algo relevante para você mostrar. Que, de fato, Jesus nasceu. Não há como contestar-se isso. Mas o presépio atrelado ao dia de Natal, da forma que tem sido feito hoje, fortalece uma mentira que nós queremos evitar na nossa vida. O presépio, mas não havia a presença dos reis mágicos. Por favor, pode mudar. O presépio lá de Francisco de Assis não havia a presença dos reis magos. Por quê? Pois quando eles chegaram, o menino Deus possivelmente já tinha 2 anos de nascido. Então, quando a gente vê o presépio com os reis magos, aqueles 3, né, que na realidade a Bíblia não diz que são 3, a Bíblia diz que os reis magos que vieram do Oriente, essa representação ganhou raiz e tornou-se popular em todo o mundo cristão. Mas, na realidade, ela não tem fundamento bíblico. Em 2017, vai haver uma conjunção estelar que vai possivelmente dar a mesma composição do céu que quando Jesus nasceu. Então, o que se vai ver a 7ª estrela na constelação de Orion, brilhando daquele jeito, os astrônomos ou astrofísicos dizem ser a estrela de Belém. Então, um anúncio celestial. Vejam, meus irmãos, a Bíblia diz que os magos no Oriente foram avisados por Deus de que o menino Deus iria nascer em Belém e que eles deveriam seguir a estrela. E eles, de fato, fizeram isso. E eles chegaram ao rei, lá em Jerusalém, e perguntaram, onde é que vai nascer o menino, o rei dos judeus? Porque nós fomos avisados por Deus, fomos avisados. Eu acho impressionante isso, que eles estão falando de pessoas que seguiam as orientações da estrela. Nós entendemos isso como astrologia e não gostamos da astrologia no sentido de horóscopo e tal. Mas aqueles que estudam as constelações como astrofísicos, isso não é uma ciência de hoje, eles conseguem entender e prever as coisas que vão estar por acontecer. Nós estávamos lá no Egito, e o nosso guia dizia o seguinte, irmãos, é impressionante, nós estávamos no Saara, no deserto do Saara. Quando eu pisei ali no deserto do Saara, eu disse, meu Deus, estou no deserto do Saara. E o guia nos dizia o seguinte, estão vendo os beduínos? Eles andam pelo deserto. E um menino, qualquer menino beduíno, ele não se perde. Ele sabe a direção exata da sua casa. É só olhar para o céu. Ele sabe aonde ele está, aonde a sua casa está, onde a cidade está, ele não se perde. Eu achei isso interessante, porque, biblicamente diz que os magos do Oriente viram, entenderam e foram atrás. E quando eles chegaram, o menino possivelmente já estava com 2 anos, eles o adoraram. Mas sabe o que eu entendo isso? Deus não faz acepção de pessoas. O Salmo 19 diz que uma noite se revela a outra noite, um dia a outro dia. O Senhor se revela, e aquele que o busca, encontra. Quem buscar o Senhor há de encontrar o Senhor. Deus não é um Deus dos cristãos. Jesus não é só dos cristãos.
Se você pensa que Jesus é só seu, você está enganado. Porque João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Portanto, Cristo é para o mundo. Todo aquele que nele crer, onde estiver, aonde estiver, de que religião que seja, buscou, encontra. Você pode dar glória a Deus. Quero dizer para você que é esperança. Você pensa no seu marido, na sua mulher, você pensa no seu filho, na sua tia, você pensa na sua mãe, que está lá presa, lá dentro, talvez da feitiçaria, você diz, não tem jeito, esquece. Nunca diga isso, porque se ela busca, Deus há de se manifestar. Deus há de se manifestar. Deus há de se manifestar. Mas eu conheço um testemunho de uma pastora hoje, pastora Anice, ela esteve aqui entre nós. Quando eu a conheci, no encontro de casais, ela estava dando o seu testemunho, e ela disse que era filha de mãe solteira, criada na macumba. Um dia ela estava lá no centro espírita, e de repente, ela começou a sentir uma inconformação no coração com aquilo que acontecia, quando, de repente, a mãe de santo se vira para ela e diz: minha filha, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Se levanta e sai daqui. Ela ouviu aquela palavra, ficou assim, sem entender, saiu. Não sabia para onde ir, foi para a igreja católica. Chegou na igreja católica, ficou lá muitos anos. E Deus começou a falar ao coração dela. Quando eu a conheci, irmãos, era uma palavra tremenda, e Deus fazendo uma grande obra. Sabe por quê? Deus não se prende aos padrões. Nós achamos que Deus é batista. Posso ouvir um amém? Esperto vocês, hein? Deus não é batista, irmão. Não sei se isso te frustra. Também quero dizer para você que Deus não é pentecostal, não, viu, irmão? Fica sapateando, Deus não tem isso, não. Também vou dizer para você que Deus não é católico. Também vou dizer para você que Deus não é budista, né? Ele é Deus. Deus é Deus. E Ele está sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Lembra-se, Gênesis 1, o Espírito de Deus parava sobre as águas. E esse mesmo Espírito continua. Quando Jesus subiu aos céus, Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Ele desceu sobre o mundo. Desceu sobre o mundo. Para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, portanto, o presépio é essa história. Não fique agoniado. Pode jogar fora. O murinho aí, né? Pode jogar fora. Mas, pastor, essa da minha bisavó, ela já morreu? Enterra lá, irmão. Deixa com ela. Leva lá para o cemitério. Bota lá com ela, é dela. Eu não estou sendo desrespeitoso, não. Eu estou sendo objetivo com você. Isso não tem valor. Não é amuleto. Isso não é o Salmo 91 aberto na Bíblia, na sua porta de casa. Isso não é amuleto, irmão. Quem habita no esconderijo do Altíssimo é você, não é a Bíblia aberta. É você que tem que crer nisso. Senão a Bíblia pode ficar lá. Você não crê em amuleto? Você tem algum amuleto na porta da sua casa? Atrás? Você tem uma vassoura em pé lá para espantar a visita? Você tem copo de água embaixo da tua cama, irmão? Cuidado, hein? Tu tem espada de São Jorge plantada no teu quintal? Eu vou lá fazer uma visita na tua casa, hein, irmão. Se eu chegar lá e tiver Buda ou elefante na tua estante, eu vou mandar quebrar. Tem que ter retrato do pastor, isso está certo. Tem que ter o livro do pastor. Vou ver se na tua casa já tem um livro do pastor. Está chegando o final do ano aí, compra um livro para dar de presente. Não de Natal, presente final de ano. Então, irmão, presta atenção. Essas coisas
não são relevantes para a sua fé. Próximo, vamos mudar um pouquinho aí. Vamos falar sobre árvore de Natal, pinheirinho de Natal. Quantos aqui já cantaram aquela música bonitinha assim? Pinheirinho, que alegria. Está cheirando a formol, não está não, irmãos? Tá bom, minha irmã. Muito bem. Canta afinado, bonito. No decurso de algumas décadas, quando for assim, você dá um close, porque senão a Dilma fica pensando que é ela, a Ivonete pensa que é ela, o Anderson que está atrás. Isso, assim está certo. Assim tá. Dá tchauzinho, mano, dá tchauzinho. É isso aí. Está aparecendo na televisão. Vem para cá você também. Isso é culto interativo, irmãos. É ao vivo. Vamos falar sobre a adoração à árvore, o pinheiro de Natal. No decurso de algumas décadas, o pinheiro começou a ganhar espaço nas celebrações de Natal, usufruindo agora de um estatuto, ou quase um status quase sagrado. Um status quase sagrado. Embora não tenha nenhuma relação com a genuína cultura do mundo mediterrâneo. Portanto, a árvore de Natal não tem nada a ver com o Natal. Os cristãos de tradição católica assimilaram esse costume pagão inventado por São Bonifácio, de encher o pinheiro de adornos, tais como bolas coloridas, estrelas douradas, fitas, etc., instalando num canto da sala perto da lareira, se existir. Simbolizam a adoração ao Deus Sol. Interessante, meus irmãos, que nós incorporamos isso no Brasil. Nós não temos nossos lares aqui na cidade, como o nosso estado, que está estado quente, com lareira e tal, mas você sempre vê isso nos filmes e você vê isso sendo reproduzido. Isso simboliza uma adoração ao Deus Sol. Jeremias, no capítulo 10, versículo 3 a 4, eu não sei se você consegue ler, mas diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Então veja o que diz Jeremias, falando sobre este tipo de adorno que se usa. Isso nada mais é do que vaidade, isso nada mais é do que adoração. Simbolizava a adoração ao rei Odin, árvore verde associada à idolatria e à adoração falsa. 1 Reis, capítulo 14, verso 23. Porque também eles edificaram altos e estátuas, imagens de Azera, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Árvore verde, na Bíblia, significa adoração a Odin, a deuses pagãos. E então a gente introduz isso como sendo símbolo natalício, que não tem nada a ver com o símbolo natalício. Tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas, pastor, a gente vai na igreja do irmão tal, está lá uma árvore bonita. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: cada um anda com a luz que tem. Temos que respeitar. Eu vou à igreja, quarta-feira eu devo estar numa igreja que possivelmente vai estar com uma árvore de Natal muito bonita, lá na plataforma, adornada, cheia de coisas. Eu vou olhar e vou dizer assim: esse irmão ainda não entendeu o que Deus está fazendo. Eu não posso fazer nada, eu não vou entrar lá nem vou quebrar aquilo, assim como eu não sou iconoclasta. Eu não entro nas igrejas católicas quebrando as imagens que estão lá. Tem que orar para que a luz que veio sobre você venha sobre eles também. Porque nós queremos viver a verdade
que liberta, irmãos. Isso é importante. Nós não somos donos da verdade, mas buscamos a verdade. E buscamos toda a verdade. E aquilo que nós encontramos, nós começamos a viver segundo a verdade que o Espírito nos revela. Frederico Huskins, em seu livro Perguntas e Respostas, ele diz: a árvore de Natal vem do Egito e a sua origem é anterior à era cristã. Então, é muito importante nós estarmos vendo isso. Então, meu irmão, presta atenção, não precisa gastar dinheiro com isso, não. Caminha na sua vida, joga fora essas coisas. Vamos falar sobre guirlanda. Guirlanda é uma coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas que geralmente estão colocadas nas portas de entrada dos lares. São de origem pagã. Por serem colocadas nas portas, são legalidades dadas aos principados. Tudo que você coloca, irmão, na porta de entrada da sua casa, serve de bênção ou serve de legalidade para aquilo que você permite entrar? O judeu tem no umbral da porta da casa dele o mezuzá. Mezuzá. Todo mundo que entra na casa passa a mão no mezuzá. Ali está a palavra de Deus. Ele quer a palavra de Deus dentro da casa dele. A guirlanda é de origem pagã. Não posso colocar aquilo que dá legalidade dentro da minha casa. Em grego, Stéphanos significa coroa, símbolo do anel, vitalidade do mundo vegetal. E essa coroa, irmão, foi tipificada na pessoa de Cristo quando puseram na cabeça dele aquela coroa de espinhos, para simbolizar aquilo que estava envergonhando e trazendo martírio para o nosso Senhor. Nós temos que tomar cuidado com esses símbolos que nós praticamos sem conhecer, mas agora você está recebendo a luz. Sobre as velas, são uma velha tradição pagã, pois se acendia ao ocaso, quando o sol se punha, e se acendia a vela para reanimar o Deus Sol. Evidentemente, irmãos, que a vida no passado ela era muito simples. Escurecia, o homem se recolhia e dormia. O dia raiava, o homem levantava e trabalhava. Escurecia, o homem dormia. O homem dominou o fogo. Quando o homem dominou o fogo, ele começou a estender a duração do dia. Mas aí, ele começou, com a sua crendice, a também fazer coisas como essas. Toda vez que o sol se punha, ele, com medo, ele acendia uma vela para que pudesse reanimar o Deus Sol. Nós trazemos essas práticas para a nossa vida. Por exemplo, por que você apaga as velas do bolo de aniversário? Você sabe por quê? Ah, a irmã Roseli disse, é tradição, pastor, mas a pergunta não foi essa, a pergunta foi por quê? O que a tradição diz? O que reza a tradição? Então, irmãos, é muito interessante isso, que, na realidade, a gente apaga as velas dizendo assim, estou apagando esses anos. Estou apagando esses anos. A irmã Andréia, quando dirigiu o louvor aqui, ela disse, hoje é um dia feliz, o nosso apóstolo completou mais um ano de vida. Terão, corpo de garotão, 61 anos de pura energia. Não é, minha velha? Pura energia. E aí, irmãos, nós temos praticado o seguinte, a gente costuma cantar parabéns, mas evita botar vela, porque isso é uma tradição. Significa o seguinte, quando você apaga, a pergunta que o budista faz é, para onde vai a chama depois que o fogo se apaga? A pergunta é, para onde vai o espírito depois que a vida se vai?
E aí, toda vez que você apaga a vela, você está dizendo assim: para onde vai o meu espírito? Essa é a tradição. Você não sabe. Você vem de um paganismo, entrando dentro da sua casa. E aí isso entra, se perpetua, você ensina o seu filho, que ensina o filho, e vai perpetuando, e você não sabe por que você faz isso. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com essas questões que nós temos. Vamos falar da troca de presentes. Troca de presentes é bom, né? O ato de trocar presentes entre aqueles que são próximos é o mais antigo de todos os costumes do solstício de inverno. Suas origens remontam à idade da pedra polida, há cerca de 10.000 anos. O que significa isso, irmãos? Significava o seguinte: quando os seres humanos começaram a substituir a incerteza da vida caçadora pelas garantias da agricultura, que se traduzia numa excelente comida, o que tornou possível se criar, de um excedente de comida, o que tornou possível se criar provisões de alimentos que ajudariam as pessoas a passar o inverno. Então, o que acontecia? O homem era caçador. Então, ele vivia da caça. Quando chegava o inverno, o que acontecia? O inverno, tudo embranquecia, os animais iam hibernar e o homem ficava sem comida. E aí o homem começou a praticar a agricultura, aprendeu a trabalhar com a agricultura. Por exemplo, deixa eu só dar um entendimento para os irmãos aqui, o que aconteceu há poucos dias aí, a Black Friday. Você se lembra dessa Black Friday? Você foi lá para o supermercado correr atrás foi para Casas Bahia lá com o nosso querido irmão Raimundo comprar lá. Da onde vem a Black Friday? O que aconteceu nos anos de 1620, 1621, é que os peregrinos que vieram da Inglaterra para colonizar o solo americano, eles não conheciam o solo e eles não conseguiam plantar e colher. Até que eles conseguiram, em parceria com os índios, com os nativos, aprender a cultivar na terra. No ano de 1621, foi o primeiro ano que eles tiveram uma excelente colheita. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram depois um grande banquete, comida, fartura, e trouxeram cerca de 90 nativos, 90 índios, e celebraram com eles o ano da colheita. E aquilo se transformou numa festividade. E essa festividade, nos tempos modernos, se traduziu numa sexta-feira que eles chamam sexta-feira do grande desconto. Essa sexta-feira tem que acontecer imediatamente depois do Dia de Ação de Graças. Que o Dia de Ação de Graças é a última quinta-feira do mês de novembro, que foi o dia em que se reuniram para dar graças a Deus, em 1621, pela grande colheita. Então, quando o homem começou a dominar a terra, ele migrou de caçador para um agricultor. Ele não deixou de caçar, mas ele também pôde trabalhar na terra. E quando ele começou a trabalhar na terra, ele começou a ter muita provisão. Então, quando chegava o período do inverno, eles começavam a trocar batata, trocar arroz, trocar sal. Para quê? Para que pudessem vencer o grande período de inverno. Então, as coisas começaram, por uma razão muito boa, a acontecer. A troca de presentes não é ruim em si. Agora, é um costume que ficou enraizado na era cristã como um presente que você devia estar dando quase como obrigação. E não é. Isso é uma demonstração nas empresas, entre amigos, entre familiares, que não tem nada a ver com o dia de Natal. A troca de presentes é uma coisa
que pode acontecer. Hoje em dia, nós não precisamos mais nos preocupar com um inverno rígido, porque você tem a entre-safra, o governo e você já pode comprar nos supermercados de uma forma mais abrangente. Mas você hoje tem essa prática, que não é problema nenhuma de ser praticada, mas não por causa do Natal, não está atrelada ao Natal. Essa é uma prática muito mais por causa da amizade, por um período de ano que se encerra. Vira a página, por favor. A troca de presentes, então, vira a página, por favor. Em seu novo contexto sagrado, a oferta de presentes natalinos passou a simbolizar a entrega das oferendas ao menino Jesus, feita pelos reis magos vindo do Oriente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês vejam a razão pela qual aquilo acontecia. Não era por causa dos reis magos que trouxeram presentes para Jesus, e sim por uma questão muito mais natural, muito mais que precisava acontecer. Os presentes dados às pessoas que se amam são símbolos de gratidão e reforçam os laços familiares e sociais. Então, se você quer dar um presente, final de ano, ao seu familiar, pode dar. Ao seu colega de trabalho, pode dar. Ao irmão da igreja, pode dar. Isso não está atrelado ao presente do rei mago. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É muito mais demonstrando um período que vai entrar. Vejam, aqui no Brasil, nós estamos em pleno verão, mas no hemisfério norte estamos no inverno, onde as coisas são diferentes. Por isso que eles praticavam isso. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender aquilo que nós fazemos, para fazer conforme o Senhor quer que façamos, com toda a clareza, com toda a sabedoria, não permitindo entristecer o coração de Deus, mas fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Eu queria trazer essa palavra hoje para os irmãos, que os visitantes que estão aqui entre nós não tenham se sentido constrangidos. Se você tem a sua árvore de Natal em casa, agora você já sabe por que você tem. E aí você sabe o que vai fazer com ela. Mas os irmãos aqui da igreja estão ouvindo essa palavra para consolidar a sua fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Vira para o irmão que está ao seu lado e diz assim: meu irmão, este ano eu não vou desejar a você um Feliz Natal, mas eu vou desejar um Feliz Ano Novo. Que você seja feliz, próspero naquilo que você faz. E que, de fato, Jesus tenha nascido na sua vida. De fato, Jesus tenha nascido no seu lar. Seu lar seja um lar que abrigue o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos encerrar o culto desta noite. Feche os seus olhos, meu querido irmão, minha irmã. Pense na sua vida. Talvez essa palavra tenha sido muito nova para você. Pastor, eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa. Talvez você já esteja ouvindo pela 14ª, 15ª vez. Não importa o número de vezes. Permita que o Espírito Santo fale com você como se fosse a primeira vez. Essa palavra é para te motivar a ter uma vida que alegre o coração de Deus. Como apóstolo, eu trago fundamentos bíblicos para a edificação da igreja. Pense na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se em algum momento da sua vida, da sua existência, você teve alguma prática que hoje você entendeu que não deveria ter tido, fale com Deus, diga para Ele: Senhor, obrigado que entrou luz no meu coração. Fortalece-me, Senhor, para que essa luz permaneça e que eu possa desenvolver cada vez mais. Perdoa-me, Senhor, pelo tempo em que eu não entendia isso, mas agora eu entendo o que o Senhor tem para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. E pedir, Senhor, que venha um entendimento dado pelo Teu Espírito Santo, que é o mestre dos mestres. Senhor Jesus, quando esteve entre nós,
disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos conduziria a toda a verdade. Senhor, que de fato isso esteja acontecendo, que todas as amarras de tudo aquilo que são penduricalhos da tradição, que muitas vezes não questionamos, mas que não procedem da palavra de Deus, não procedem do trono do Pai, e que nós entronizamos e trazemos para dentro da nossa casa, da nossa vida. Senhor, nos perdoa por isso e nos faz entender e caminhar na tua verdade. Talvez, Senhor, tu estejas falando ao coração de algum irmão, de alguma irmã. Talvez o Senhor esteja trazendo um peso por práticas do passado. Senhor, nos ajuda a confessar e deixar. Nos dá força para deixar. Porque como isso é forte, que principado, que potestade, mas há de ser destronado em nome de Jesus. E eu quero abençoar você com liberdade do Espírito. Que você seja livre de toda amarra espiritual em nome de Jesus. Que você caminhe não na hipocrisia, não no cinismo, mas na verdade que liberta em nome de Jesus. Eu oro pela sua vida, pelos seus familiares, para que Deus te dê firmeza de propósito. Eu sei que você vive numa casa que talvez lá, por força, se comemore ainda. Deus há de te dar sabedoria para você lidar com essas circunstâncias. No seu trabalho, na sua escola, por onde você caminha, Deus há de te dar sabedoria para você transitar nisso. Você trouxe o seu pedido de oração, levante bem alto a sua mão. Pai, nós queremos orar agora pelos pedidos que estão naquela salva de oração, pelos pedidos que estão naquela caixa, nossos pedidos nobres, por cada irmão e cada irmã que está com a sua mão levantada. Talvez, Senhor, seja o seu lar que esteja sendo destroçado pelo inimigo. Talvez, Senhor, muitos problemas financeiros, de saúde. Quem sabe, Senhor, a família está vivendo um dos momentos mais cruéis. Talvez pessoas aqui estejam magoadas e entristecidas. Espírito Santo de Deus, vem com a tua glória e preencha agora. Senhor, tudo aquilo que não procede de ti, saia em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que tu dês sabedoria, tu dês estratégia para poder lidar com as dificuldades de cada irmão, para que ele saiba a resposta vinda do trono de Deus. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei. Senhor, nesta noite, muitos aqui estão clamando, estão dizendo: Senhor, segura a minha mão. Este é o momento, Senhor, de eu ser visitado pelo teu Espírito Santo. Visita então, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que só o Senhor é digno de receber. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre o Israel de Deus por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego
deixo aos pés a cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego, Senhor. Seja glória a Deus.